Olá, povão do canal Surivreira. Este é o canal para quem gosta de ler e para quem quer aprender a gostar de ler. Se você está interessado nisto, basta se inscrever aqui embaixo, clica no botãozinho se inscrever e também clique no sininho para que você fique atualizado de tudo que acontece por aqui. Este vídeo tem a pretensão de falar sobre o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Nós já temos um resumo de um livro de Paulo Freire aqui no canal, então se você tem interesse em conhecer mais sobre este autor, clica aqui em cima que temos o resumão de Educação e Mudança. Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Estas foram as primeiras palavras deixadas por Freire no seu livro Pedagogia do Oprimido. Introduzindo o livro, Freire diz que nos cursos que ele dava de capacitação por aí, ele percebia que o maior medo que as pessoas tinham era o medo da liberdade, o medo da consciência, da conscientização. Ele diz que as pessoas temiam pelas consequências de alguém ou de si próprio ser conhecedor da realidade, ter consciência crítica. Ao mesmo tempo que algumas pessoas tinham medo de saber, de conhecer a realidade como ela é, outros pensavam, por que negar a realidade? Então haviam essas duas colocações. Pessoas que tinham medo da consciência, existiam as outras pessoas que não tinham medo e que se perguntavam por que negar a realidade. Freire até coloca que em um desses cursos, em conversas com um operário, este operário cita que a partir do momento que ele se apropria da realidade, tem uma consciência crítica, ele vê que o mundo desmorona. Então, nós enquanto seres humanos também acredito que temos essas concepções da realidade. Quando nós somos donos de nós mesmos e da nossa consciência, por vezes nós podemos pensar que o mundo irá desmoronar, por vezes podemos negar a realidade, por vezes podemos assumi-la para superá-la. Se vocês perceberem alguns latidos de cachorro nos meus vídeos, é impossível, gente. Eu tenho 19 cães, então sempre vai ter um latidinho por aí. Perdoem. E vamos lá. Então, Freire também fala sobre a questão da radicalização e do sectarismo. Ou seja, se a pessoa tem consciência, se ela tem consciência da realidade, se ela tem consciência crítica, algumas pessoas poderiam supor que a partir do momento que ela tem uma consciência crítica, ela pode se tornar uma pessoa fanática, abraçar aquilo que ela acredita e se tornar fanática e defender e não abrir mão da sua posição. Diante disso, Freire explica que há uma diferença entre ser radical e ser sectário. Ele fala que ele é contra o sectarismo, ou seja, contra aquela posição que determinadas pessoas assumem de, a partir do momento que se apropria de uma ideia, ela assume a ideia e jamais deixa aquela ideia, não aceita outro ponto de vista, não se abre para o novo, ela fica arraigada, enraizada dentro daquilo, sem se abrir, sem conhecer o novo. Essa seria a diferença para o radical. O radical, ele defende aquilo que ele acredita, ele se apropria também daquilo que ele acredita, mas isso não significa que ele não pode se abrir para o novo. Ele radicaliza no momento que ele defende aquilo que ele assumiu, mas não que ele não se abra para o novo. Já no primeiro capítulo, Freire explica o que é a pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido é a pedagogia feita para o oprimido e feita pelo oprimido. É ele quem vive as opressões impostas pela sociedade, pelo seu opressor. E essa pedagogia nada mais é que uma luta incansável pelo resgate da humanidade. E essa pedagogia só pode ser elaborada pelos oprimidos a partir do momento que eles se descobrem oprimidos. Se a pessoa, se eu, você, se nós não nos percebermos enquanto oprimido, enquanto pessoas que a sociedade impõe
uma perda da consciência, uma alienação, nós seremos incapazes de formular qualquer tipo de pedagogia, qualquer tipo de pedagogia libertadora. Freire cria um conceito neste capítulo que é o conceito de homem novo. A partir do momento que o homem rompe com a contradição da sociedade, com a opressão, ele seria um homem novo, mas ele só é um homem novo quando ele rompe a contradição e ele não a reproduz, ou seja, ele não se torna um opressor. Ele precisa romper com a contradição, entender que ele é oprimido. Isso não significa que ele é ingênuo, mas que a opressão que a sociedade impõe é tão grande que ela impede que muitas vezes nós enxerguemos, que nós percebamos o que tem acontecido. Freire cita até alguns exemplos. Ele cita exemplo de camponeses que muitas vezes se tornam capatazes, cresceram, ascenderam, digamos assim, né? Subiram de uma posição para outra e quando subiram, assumiram a mesma função que o opressor tinha. Foram até mais duros do que o antecessor. Da mesma forma, ele cita também algumas revoluções, revoluções tramadas pelos oprimidos e que quando os oprimidos venceram, eles continuaram reproduzindo essa ideologia de opressão por medo da liberdade, por medo de perder o controle, por medo de ceder. A opressão é uma condição difícil de se romper justamente porque ela está inerente a nós, ela está dentro de nós. Nós fomos criados, concebidos no meio de uma sociedade que tem medo da liberdade. Freire também resgata o conceito de praxis, que nada mais é que reflexão e ação sobre a realidade existente. Reflexão e ação sendo estas o motor para a transformação. Em relação à humanização, a humanização ela é vista como uma subversão. Então, qualquer subversão ela tende a ser controlada, sufocada. E a liberdade é uma forma de subversão, porque o indivíduo toma consciência de si próprio e do mundo e ele é totalmente sufocado. E esse sufocamento nada mais é do que a própria violência. Então, em uma relação de opressão, ou seja, uma relação de oprimido e opressor, existe a violência. Existe a violência em si e uma violência ligada à materialidade, ou seja, tudo é comprável, tudo é produto e tudo é dominado por essa ideologia materialista. Trazendo toda essa discussão de oprimido e opressor para dentro da educação, a pedagogia revolucionária, digamos assim, seria a pedagogia em que o educador ele não é opressor, ou seja, o educador ele não impõe o conhecimento. O conhecimento seria uma construção coletiva entre educador, educandos e toda a sociedade. Lembrando que educador muitas vezes não é somente o professor. Educador são todos que estão inseridos num processo de educação, todos os profissionais envolvidos. Já o capítulo 2 do livro Pedagogia do Oprimido, eu digo que é o capítulo que mexe na ferida, porque é o capítulo que fala do conceito de educação bancária. E aí, Freire ressalta que todos os modelos de educação que ele conhece, né, o que a gente conhece também, tem mudado algumas coisas, lógico, com as teorias de Freire e de outros pensadores e intelectuais da educação, mas muitas vezes a educação não tem passado de uma narração. A crítica que Freire faz neste capítulo 2 do livro Pedagogia do Oprimido é justamente a função narrativa que a educação tem na sala de aula. Seria estar administrando um conteúdo que é alheio ao estudante, um conteúdo estático, parado, bem comportado, até uma expressão que Freire coloca no próprio livro. Conteúdo aceito socialmente e que o estudante se sente disperso dele, ele não faz parte daquilo, ele não conhece aquilo e não tem interesse de conhecer aquilo porque é algo que não é envolvente. E é toda essa narração dos conteúdos
que Freire explica que nada mais é do que um depósito. Você está depositando conteúdos no aluno, você está depositando, ele não usa essa expressão aluno, me desculpe, ele fala educando, né? Então, o educador está depositando conteúdos no estudante, no educando. Mais grave de tudo, nessa concepção bancária de educação, que é esse o termo que Freire usa, o educador é considerado sábio, o poderoso, o conhecedor, e o educando apenas aquele que deve ouvir estaticamente, sem nenhum posicionamento, como se fosse totalmente desprovido também de algum conhecimento. Tem uma frase super famosa do Freire que é: ninguém educa a si mesmo, os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. Tenho certeza que você já viu no Facebook, no Instagram, no Google em geral, se pesquisar você vai achar essa frase. E é uma frase que eu posso dizer que é o resumo desse livro mesmo. Ela em si contém a pedra fundamental do livro Pedagogia do Oprimido. Já no capítulo 3, Freire coloca toda a sua teoria em evidência. Ele propõe uma educação problematizadora. Tem uma frase também que eu gosto muito nesse capítulo que diz que não é no silêncio que os homens fazem o mundo. Na verdade, vou falar direitinho, vou colocar aqui na tela para vocês fixarem bem essa frase. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. E então Freire fala do diálogo e do amor. Quando a gente vê em uma obra científica, o conceito de amor parece uma coisa muito ingênua, mas Freire fala que realmente é impossível haver diálogo se não houver amor, porque o diálogo ele é o oposto da opressão, é a permissão do outro falar, de você falar, e por meio disso há uma produção de conhecimento, há uma produção de novas relações, a criação do novo homem, aquele homem que a gente já falou um pouquinho antes, que é o homem fruto do parto, de um parto doloroso, da consciência de si mesmo inserido num mundo totalmente opressor. Então, só há diálogo se eu tenho humildade, se eu entendo que o meu saber não é mais importante que o saber do outro. E existe a questão da autossuficiência, que se eu me sinto autossuficiente, é impossível que eu efetue um diálogo. A educação problematizadora, que é dialógica, ou seja, que existe dialogicidade, é uma educação que o educador, ele não é o educador bancário, como a gente já falou. Educador bancário é aquele que deposita. O educador educando, ou seja, o educador que entendeu que ele não só transmite, como ele recebe conhecimento, ele se preocupa com o conteúdo. Ele vai pensar em como administrar o conteúdo da maneira com que aquele que está ouvindo possa participar. Ao longo do livro também existe algumas partes que falam sobre a teoria antidialógica, ou seja, se nós pressupomos que a dialogicidade é o mais importante, que o diálogo é importante para a construção da educação, para a construção de uma pedagogia libertária. Existe a teoria de ação antidialógica, que é justamente impedir que haja um rompimento dessa opressão e manter a ordem. Enfim, o livro é muito denso, são vários conceitos e várias discussões lançadas. É muito difícil resumir as obras de Freire, mas eu quis trazer aqui nesse vídeo algumas ideias básicas do livro, aquilo que eu me apropriei profissionalmente e na minha vida pessoal também. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam, por favor, o livro. Vou deixar aqui alguns links embaixo na descrição do vídeo de onde vocês podem adquirir o livro, mas eu sempre gosto de ressaltar que é muito importante que a gente tente canais de aquisição de livros sejam formas menos consumistas. Então, se você quer ler Pedagogia do Oprimido, vá na biblioteca mais próxima da sua casa, verifique se existe algum exemplar lá e pegue emprestado e leia, ou se algum amigo tem o livro, ou se existe o arquivo disponível na internet. Enfim, tente essas formas menos consumistas. Do contrário, se não existem essas possibilidades, procure um sebo. Existem sebos maravilhosos na internet, o preço é muito legal, muito bacana. Você vai estar poupando seu dinheiro e adquirindo uma obra fantástica.
E por último, se não encontrou no sebo, que eu acho impossível, porque com certeza vai ter, mas se não encontrou no sebo, nenhuma outra forma, vá na sua editora preferida, no site de internet preferido e adquira a obra. Vou colocar também aqui embaixo alguns sites que você pode adquirir, como eu já falei, e vou colocar uns links de sebo também, tá bom? No mais é isso. Leiam, por favor, a obra, que eu falei foi muito pouquinho, existem muitas outras coisas que você precisa conhecer sobre a pedagogia do oprimido. E a gente se vê no próximo vídeo. Dá o seu joinha aí. Muito obrigada, até mais!